Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos entender o fundamento do Evangelho, o fundamento de nossa vida, a maneira de viver, o propósito, a motivação que nos move em fazer todas as coisas. Para não sermos motivo de tropeço, para não enganarmos as pessoas e nem usarmos das pessoas. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, 33 a 35, Paulo falando, ele diz assim: De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O que a gente precisa entender? Acho que é fundamental a gente compreender uma coisa. Nós não podemos fazer as coisas com o desejo ou com o intuito de querer receber. Nós não precisamos disso. Não se trata de acharmos que somos merecedores e que devemos receber a paga pelo nosso trabalho. Não é assim que nós vivemos e nem podemos viver. Devemos fazer todas as coisas, em tudo, como uma oferta agradável a Deus, como uma oferta a Ele, uma oferta para as pessoas, sabendo que elas conhecerão, compreenderão e conhecerão o Pai na plenitude da sua vontade. Precisamos entender que nós precisamos conhecer Cristo, conhecer o nosso Deus, para que a gente possa revelar toda a obra, tudo o que Ele é, através de nós. Mas fazermos isso, ensinarmos as pessoas, ajudarmos as pessoas, na perspectiva de que cobiçaremos, que desejaremos que as pessoas nos sustentem e nos dão o que nós merecemos, nós estamos redondamente enganados da perspectiva que nós estamos trabalhando. Deus nos capacitou e nos deu. Nós sabemos e precisamos saber que não precisamos de nada, pois Ele é quem provê e através do talento, das coisas que nos concedeu, podemos viver, fazer e revelar o reino de Deus. Isso quer dizer que não devemos receber as ofertas e nem as ajudas das pessoas? Não. Estamos falando de motivação, de fundamento, pois a nossa vida deve ser baseada no ofertar, no dar. Jesus buscou das pessoas a ajuda, o sustento? Sabemos que não. Mas as pessoas ofertaram em favor daquilo que ele estava fazendo? Sabemos que sim. As mulheres muito fizeram isso. E nós precisamos entender que o reino de Deus se trata disso, de dar, de ofertar, de ser oferta, e não na perspectiva de receber e de querer ser abençoado pelos outros. É fácil querermos isso? Sim, isto pertence à natureza humana, isso pertence à forma natural de agirmos, de acharmos que somos merecedores e dignos de receber em troca tudo o que nós fazemos. Mas não é este o fundamento do Evangelho, não é o fundamento do reino de Deus e nem é a vontade de Deus. Precisamos entender que nós vivemos para ofertarmos às pessoas, para sermos oferta às pessoas, para dar de nós mesmos às pessoas. E como Paulo diversas vezes trabalhou pelo próprio sustento para pregar e anunciar o Evangelho, embora saibamos que ele deveria e poderia e seria muito melhor se tivesse recebendo sustento para poder fazer isso de forma integral. É o que achamos? Podemos muitas vezes pensar que nós também merecemos isso. Mas esta é o fundamento, esta é a vontade de Deus? Não. Precisamos entender que dependemos de Deus para tudo. Ele move montanhas, Ele move o que é necessário.
Mas nós precisamos entender o tempo, entender os motivos e entender a razão pelas quais fazemos as coisas. Nosso cuidado, nossa vida está na mão de nosso Deus. A forma, a maneira, não importa. O que precisamos entender é que mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse é o fundamento do reino de Deus, da vontade de Deus, que nós entendamos para vivermos. Para não cobiçarmos, para não desejarmos e para não andarmos segundo o pensamento natural, mas sermos expressão de nosso Deus, expressão de Cristo neste mundo, revelando o Pai, sendo manifestação da glória de Deus neste mundo. A gente precisa entender isso, precisamos compreender estas coisas e nos sujeitarmos à vontade de nosso Deus e Pai, sendo o instrumento de justiça que Ele sempre planejou, desde os tempos eternos, para que por meio da sua família o mundo o conhecesse. Que a gente entenda, compreenda e possamos ser oferta, sempre oferta, na vida das pessoas, sabendo que não somos merecedores de nada. E que tudo que recebemos é pela graça de Deus, pelo amor de Deus, por sua misericórdia e compaixão que revelou por meio de Cristo Jesus, que se fez oferta em nosso favor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.